Fala galera, aqui é o Matheus Mendes e para você não ficar perdido com a terceira temporada de 13 Reasons Why, que tá estreando aí semana que vem, nesse vídeo eu vim trazer o resumão tanto da primeira quanto da segunda temporada, focado aqui nos personagens que vão fazer alguma coisa na terceira temporada para você assistir e não ficar perdido. Então assim, 13 Reasons Why conta a história dessa jovem chamada Hannah Baker, uma menina que tirou a própria vida e antes dela cometer o suicídio, ela grava 13 fitas, onde cada uma das fitas é um dos motivos que levou ela a tomar essa atitude. Então aqui vai ser um resumão, mas eu não vou entrar tanto em detalhes alternativos de que aconteceram de histórias paralelas. Eu tentei fazer um resumo aqui mais focado na terceira temporada, então eu trouxe só as coisas mais importantes da primeira e da segunda temporada para você não ficar perdido. Vamos lá então. Fita 1, Justin. Hannah é nova na cidade e ela vai com uma amiga dela para uma festa. Nessa festa ela conhece o Justin e ela acaba se interessando por ele. Eles dois se encontram e Hannah dá o primeiro beijo da vida dela nele. Só que aí tem um momento lá que ela desce no escorrego e ele bate uma foto dela e o Justin mostra essa foto pros amigos. E imediatamente a Hannah vira o assunto da escola e ela fica com uma reputação de menina fácil e todo mundo fica falando da Hannah na escola. E isso parte o coração da Hannah porque ela tinha realmente gostado do Justin. Fita 2, Jessica. Jessica também é aluna nova na escola e ela e Hannah se tornam amigas. Elas conhecem o Alex e os três ali viram um trio de amizade. Porém, a Jessica e o Alex eles começam a namorar e começam a se afastar da Hannah consequentemente. Eventualmente, o namoro de Jessica e Alex termina e a Jessica acha que foi por culpa da Hannah. Aí tem uma cena onde elas brigam e a Jessica chega até a dar um tapa na cara da Hannah. Agora, a Hannah não tem mais a sua melhor amiga. Fita 3, Alex. Na escola aparece uma lista de melhores e piores garotas. Essa lista onde os garotos da escola avaliam as meninas em melhor boca, melhor bunda, coisas do tipo. E o Alex escreve nessa lista Hannah como tendo a melhor bunda da escola e Jessica como tendo a pior. E segundo a Hannah, isso colocou um alvo nela, como se permitisse que os garotos fossem assediar ela para ter certeza de que o que estava dizendo na lista era verdade. Então, segundo a Hannah, depois dessa lista ela passou a sofrer ainda mais assédio, porque ela já estava sofrendo assédio por causa da foto que o Justin mostrou para todo mundo e as pessoas achando que tinha acontecido muitas coisas, sendo que ela só tinha dado um beijo nele. Fita 4, Tyler. Depois de se afastar da Jessica, a Hannah encontra uma nova amiga da escola. Essa menina é a Courtney e ela desabafa com ela. Ela diz que ela tá se sentindo vigiada, que ela sente que tem alguém stalkeando ela, que ela não tá se sentindo segura no seu próprio quarto. Nisso, a Courtney dá a ideia delas irem pra casa da Hannah e tentar descobrir quem é que tá fazendo isso. Quando elas estão lá no quarto da Hannah, rola um clima entre elas e a Courtney beija a Hannah. Nessa hora, o Tyler, que era a pessoa que tava stalkeando a Hannah, bate uma foto. Então o Tyler tem uma foto do beijo da Courtney com a Hannah. E o Tyler tá em uma dessas fitas, pois ele fez ela não se sentir segura dentro da própria casa. E essa foto que ele tirou acaba se espalhando na escola e a Hannah vira assunto mais uma vez. Fita 5, Courtney. A Courtney entra em pânico com os comentários sobre a foto porque ela tá no armário e ninguém sabe dela. Aí a Courtney espalha na escola que na foto não é ela, é Hannah e uma outra garota da escola. E ela diz ainda que a Hannah e a namorada da Hannah, essa suposta outra menina, chamaram ela pra fazer a 3. E para as pessoas que duvidam da história da Courtney, a Courtney diz: vocês sabem que a Hannah é mentirosa, né? Você lembra lá da história do Justin quando ela disse que só deu um beijo nele e a gente sabe que aconteceu muito mais. Fita 6, Marcos. Dia dos namorados e o Marcos ele chama a Hannah para um encontro e marca com ela em uma lanchonete. Ela espera por ele lá por mais de 2 horas e ele não aparece. Ela tava lá se sentindo completamente humilhada já por esperar tanto tempo. Quando ele finalmente aparece, ele tá lá rodeado de amigos e a Hannah já acha isso meio estranho. Os amigos dele sentam numa mesa e o Marcos vai se sentar na mesa da Hannah, mas quando ele senta, ele já começa a querer agarrar ela e a passar a mão na perna dela. Ela repele ele na mesma hora e ele fica muito bravo e grita com ela. E nisso ele vai embora com os amigos e a Hannah fica lá se sentindo um lixo. Fita 7, Zack. Quando o Marcos sai com os amigos dele, o Zack, que estava aí nesse grupo, volta porque ele se sentiu mal pela forma que a Hannah foi tratada. Nisso o Zack diz que gosta da Hannah e que está interessado por ela porque gostou muito da personalidade dela e não porque ela tem a melhor bunda. Nisso desperta um gatilho na Hannah porque ela surta ao lembrar dessa história de novo. Aí ela afasta o Zack, grita com o Zack e chega a gritar com ele. O Zack fica com o ego abalado, ele fica com o ego ferido e ele fica com muita raiva da Hannah e aí ele passa a roubar os desenhos que o Clay deixava anonimamente pra Hannah numa caixinha. E pode parecer pouco, mas nesse momento a Hannah já estava com o psicológico todo destruído. E isso fere ela profundamente, porque no inferno que ela estava vivendo na escola e na vida, esses desenhos era pra ela uma única alegria que ela tinha. Fita 8, Ryan. A Hannah entra num grupo de poesia da escola e acaba se aproximando do Ryan. Hannah escreve uma poesia muito íntima, que ela não queria que ninguém, além do grupo de poesia, tivesse conhecimento. Mas o Ryan, ele achou a poesia
poesia muito boa para ficar restrito ao grupo e ele acaba publicando no jornal da escola sem autorização da Hannah. Ele publica de forma anônima, mas surgem boatos, muita gente acha que foi a Hannah e tudo mais. E isso acaba magoando muito a Hannah. Fita 9, Justin. Sim, o Justin tem 2 fitas. Festa na casa da Jessica. O Clay finalmente se declara para Hannah e beija a Hannah no quarto da Jessica. Mas nesse momento, vem na cabeça da Hannah todas as experiências ruins que ela teve com os garotos da escola e ela manda o Clay embora. Aí o Clay sai e vai embora. Depois do Clay sair, a Hannah continua lá, meio abalada, e ela acaba se escondendo quando ela ouve barulhos de pessoas se aproximando. Justin e Jessica entram no quarto e começam a se pegar lá, só que aí a Jessica acaba apagando e o Justin vai embora. Quando o Justin sai, o Bryce entra no quarto e abusa sexualmente da Jessica, com o Justin sabendo de tudo e a Hannah escondida lá no quarto assistindo. É uma cena muito pesada e depois disso o Bryce vai embora. Depois que o Bryce sai, a Hannah sai do quarto completamente abalada. E isso nos leva à nossa fita 10, Sherry. Saindo lá do quarto, a Hannah vai embora de carona com a Sherry. Só que no caminho, a Sherry derruba uma placa de pare na rua, no cruzamento. A Sherry fica desesperada e vai embora. A Hannah, ela vai correndo até uma loja, liga pra polícia e diz sobre o acidente que a placa caiu. Mas o policial que atendeu o telefone responde que já tinha acontecido um acidente ali, naquele cruzamento, depois que elas derrubaram a placa e o melhor amigo do Clay acaba morrendo nesse acidente. Fita 11, Clay. O Clay é apaixonado pela Hannah desde sempre e isso fica muito claro pra gente desde o primeiro episódio da série. Por isso a gente queria saber muito qual motivo poderia ter pro Clay ter uma fita especial pra ele. E o Clay também quer saber, tanto que ele fica demorando até conseguir ouvir a própria fita. Depois do acidente, a Hannah se sente muito culpada pela morte do melhor amigo do Clay e ela acaba indo falar com ele na escola, chorando muito, completamente abalada, se debulhando em lágrimas. E o Clay, ele estava de luto, né, porque ele perdeu o melhor amigo. E aí nesse momento ele é meio grosso com ela, dizendo que ela não tinha nada que tá chorando daquela forma, porque o cara nem era amigo dela, ela mal conhecia ele, e sim, o luto era pra ser do Clay, e que a Hannah não deveria tentar ser o centro das atenções naquele momento. Aí a Hannah fica magoada mais uma vez. Fita 12, Bryce. Tá tendo uma festa na casa do Bryce, e a Hannah tá andando na rua, ela acaba se vendo na casa do Bryce. Aí na festa, todo mundo acaba tratando ela bem, aí ela entra na jacuzzi com a galera, tá todo mundo ali na jacuzzi bebendo, tem um momento que todo mundo sai da jacuzzi e fica só a Hannah e o Bryce lá. Nesse momento, o Bryce também abusa sexualmente da Hannah. Aí a Hannah já tinha gravado as 12 fitas, ela estava decidida a cometer o suicídio, mas ela tenta pedir ajuda uma última vez para ver se ela faz ou não. E é por isso que chegamos na nossa fita 13, que é a fita do Sr. Porter. Mas poxa, já passamos da metade do vídeo, então que tal você deixar o seu like, porque eu sei que se eu for pedir no final, muita gente esquece, então por favor já deixa o seu like. E se você não está inscrito no canal, se inscreve também, ajude canais pequenos a crescer. A Hannah vai pedir ajuda a ele, o conselheiro da escola, e diz para ele que ela foi abusada, mas ela não quis dizer quem foi. O Sr. Porter então diz que se ela não quer entregar a pessoa que abusou dela, a única coisa que resta pra ela é superar. Depois disso, a Hannah decide se suicidar e acaba se suicidando. Fita 14, temos uma fita a mais. Essa fita é a seguinte: o Clay, ele vai até a casa do Bryce e ele acaba levando uma coça lá, mas ele acaba fazendo o Bryce admitir que abusou sexualmente da Hannah e ele grava essa conversa toda na fita. O Tony, então, que estava responsável pelas fitas da Hannah, entrega todas as fitas para os pais da Hannah, que abrem um processo contra a escola. O Justin, que passa por muitos problemas em casa, acaba saindo de casa e indo morar na rua. O Alex dá um tiro na própria cabeça, mas sobrevive. E aí chegamos na nossa segunda temporada. 5 meses depois dos acontecimentos da primeira temporada, o Clay, ele está no relacionamento com a Sky. Porém, esse relacionamento não dá nada certo, pois o Clay ainda está apaixonado pela Hannah. Os pais da Hannah estão passando por um divórcio e rejeitam fazer um acordo com a escola, dando prosseguimento com o processo de que a escola é relapsa e que não fez nada para evitar o bullying. A volta do processo é um gatilho pro Clay, que ele começa a ver o espírito da Hannah por toda parte. Na verdade, não é bem o espírito, não é bem um fantasma, é mais a imaginação dele, imaginando ela ali com ele a todo momento. Porém, parece que ninguém percebe que o Clay anda falando sozinho o tempo todo. A maioria das pessoas que estavam na fita lá na primeira temporada são chamadas para testemunhar no tribunal, menos a Sherry e o Alex. O Alex, ele tá se recuperando do tiro e não lembra de nada que aconteceu desde um mês antes dele dar o próprio tiro na cabeça. Inclusive, o Alex não lembra nem de ter ouvido as fitas. O Clay é chamado para testemunhar e durante esses depoimentos, a advogada que representa a escola faz o máximo para que as testemunhas contem coisas da Hannah que a gente não sabia, e ela também faz muito aquele lance de colocar a culpa na vítima. Uma dessas revelações é que Hannah e Zack tiveram um caso no verão antes do começo das aulas. O Clay fica revoltado com o rumo do processo e ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Nisso, ele encontra o Justin nas ruas e ele faz o Justin voltar para testemunhar contra o Bryce, dizendo para ele que a Jessica queria muito que ele voltasse.
o que é mentira, porque a Jessica nem sabia disso, foi só pra convencer o Justin a voltar mesmo. E acaba que o Justin vai morar na casa do Clay. O Clay também libera as fitas da Hannah na internet, então agora tá todo mundo sabendo do conteúdo das 13 fitas, mais a que ele gravou lá com o Bryce, 14 fitas. Em um momento da segunda temporada, o Clay se junta ao Tyler e o novo amigo do Tyler, o Cyrus, pra praticar tiro ao alvo, mas o barulho acaba chamando a atenção e os meninos se dispersam lá, fogem, e o Clay acaba ficando com a arma do Tyler. Nisso, o Clay vai até a casa do Bryce fazer justiça com as próprias mãos, mas aí o Justin intercepta o Clay e o impede de fazer uma besteira. O Clay também começa a receber alguns Polaroids, umas fotos Polaroids, que dizem que a Hannah não foi a única menina abusada, e ficamos sabendo que o time de beisebol da escola tem um quartinho secreto, onde eles bebem, fazem festa e abusam de mulheres. Acaba que quem estava mandando esses Polaroids era o Zack, que não concordava com o que acontecia ali, mas não tinha coragem de fazer nada a respeito. O Zack então entrega a caixa de Polaroids a Clay, e o Clay ele fica encorajado que os Polaroids e o depoimento da Chloe, a namorada do Bryce, que também foi abusada por ele, vai conseguir incriminar o Bryce e fazer os pais da Hannah ganhar o processo. Porém, na hora de testemunhar, a Chloe congela e acaba protegendo o Bryce. A caixa de fotos do Clay é roubada por uma menina que também está nas fotos e que também foi abusada lá naquele mesmo quartinho. Ela pega e queima todas as fotos. Os pais da Hannah estão quase perdendo o caso, e nisso então, a Jessica vai até a polícia e denuncia o Bryce por estupro. A Jessica depõe, o Justin também depõe, e o Justin sabe que o depoimento pode ferrar com ele também, mas ele acha que vai valer a pena. O juiz acaba dizendo que o Bryce e Jessica tomaram decisões ruins e decide que o Bryce vai ficar 3 meses em liberdade vigiada, já o Justin vai ficar 6. Pois é, a vida não é justa mesmo. E como a mãe do Justin sumiu no mundo, os pais de Clay acabam adotando o Justin. Um mês depois do julgamento, os pais da Hannah fazem um velório para ela e o Clay ele tem a palavra. O Clay está no microfone e é uma cena muito bonita, porque ele diz que ama a Hannah, mas que ele vai deixar ela ir. Nisso, o Clay vê o espírito da Hannah, a imaginação dele, caminhando para a luz, encerrando assim todo o ciclo da história da Hannah. E aí, no final da temporada, a senhora Baker está indo para Nova York, Alex e Jessica estão namorando, o Tony está namorando com o Caleb, o instrutor dele de boxe, já a Courtney saiu do armário e agora ela tem uma namorada, o Justin, infelizmente, voltou a usar drogas. O Sr. Porter foi demitido da escola, mas o pior de tudo é o Tyler. Depois que ele fez o testemunho dele e depois que as fitas vazaram, ele passou a sofrer muito mais bullying do que ele sofria antes. Nisso ele fez amizade com esse Cyrus e começou a vandalizar a escola, pichando, queimando o campo de beisebol, e foi enviado para uma espécie de reabilitação e ele volta um mês depois. Enquanto isso, Bryce rompe com o Monty, porque o Monty ele estava enviando mensagens ameaçadoras para as pessoas que iam depor, para elas não terem que falar nada do Bryce, e isso quase ferrou tudo para o próprio Bryce. O Monty acha que é tudo culpa do Tyler, e ele culpa o Tyler pelo chute que o Bryce deu nele. E aí temos a cena mais pesada da série, na minha opinião, onde o Monty brutalmente ataca Tyler e acaba abusando dele com um cabo de vassoura. É uma cena horrível. No dia seguinte, o Tyler vai até o baile da escola, armado até os dentes, decidido a matar todo mundo. Mas o Tyler gosta da irmã do Cyrus e dá a ela o aviso para ela sair de lá. Nisso, a fofoca corre, o Clay fica sabendo e intercepta o Tyler quando ele tá chegando lá armado pra matar todo mundo. Ainda bem que é uma série e tudo dá certo, o Clay não morre e ele consegue convencer o Tyler a ir embora. Coloca o Tyler no carro do Tony e aí ele acaba ficando com a arma do Tyler, e é assim que a segunda temporada termina. E é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos que estão assistindo o Touchinhos Ozai e não lembram de nada que aconteceu nas temporadas anteriores. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre quem eu acho ter matado o Bryce Walker, analisando o pôster e o material interativo. Vou deixar aqui na descrição. E é isso, tchau. Até o próximo vídeo.